Conhecimento, ele é algo que leva você à plenitude de algumas coisas. Aleluia. E a falta dele também é verdade, leva você à ignorância. Amém? Amém. Então eu creio que isso esteja um reflexo do conhecimento. Aleluia. Eles querem ter vida com Deus apenas na superfície, até onde Ele nos apraz, mas Deus não chama nem eu nem você para viver segundo a nossa vontade. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Vocês acreditam que hoje eu ainda estava, Deus ainda estava falando no meu coração sobre o pão, terça-feira, velho? Está assistindo. Rapaz, eu estava aqui, meu irmão, só o sangue. O Aleluia. bicho está pegando, irmãos. E o reflexo de você saber, a trombeta está tocando. E o reflexo disso é a igreja. Olha os que estão desviados, afastados, os que estão frios. Olha os que estão na igreja e estão desviados. Foi bem verdade essa palavra que foi falada sobre estar desviado até mesmo aqui dentro. Você está aqui dentro e já está desviado. Eu já preguei sobre isso. Que o desvio, o afastamento, ele não começa quando você sai daqui para fora, mas ainda aqui dentro. Com a frieza, falta de conhecimento, dureza de coração, mas Deus é bom. Nós estamos aprendendo sobre o Apocalipse. Aleluia. Nós aprendemos que o Apocalipse ele não é um livro oculto. Nós aprendemos que o medo que alguns crentes têm de ler o Apocalipse é porque não lê a Bíblia. Porque se você for ler a Bíblia, a primeira frase que aparece é revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Qual o intuito de Jesus escrever o Apocalipse se não interessasse a igreja? Aleluia. Nenhum. Glória a Deus. Você aprendeu como Cristo se revela à igreja, como a igreja se enxerga a Cristo, como o mundo enxerga a Cristo. Você aprendeu que Deus corrige, exorta a igreja, porque Ele jamais mandaria juízo ao mundo sem antes comunicar a sua igreja, alertar a sua igreja. Você aprendeu que tem um trono nos céus que rege todas as coisas. Nesse trono tem um Deus, e esse Deus ele está com o livro na mão, o qual foi dado a Jesus Cristo. Esse livro não é o livro da vida, você aprendeu como algumas entendem assim, algumas pessoas. Esse livro é o livro das coisas que há por vir. Glória a Deus. Você aprendeu os 7 selos, as 7 trombetas, as 6 trombetas. E hoje nós aprenderemos a 7ª trombeta, o segundo ai. Nós aprenderemos hoje. Nós aprendemos na semana passada sobre o capítulo 10. Sobre o livrinho. Está lembrado do livrinho? Amém. Foi dado a João e João comeu esse livrinho. E esse livrinho era doce no seu paladar, mas quando chegava no estômago era amargo. Ou seja, o evangelho ele até é bom aos ouvidos, mas quando é para vivê-lo, um detalhe: além de comer e ser amargo, ele tem que ser pregado. Amém? E hoje aprenderemos sobre Apocalipse capítulo 11 e entraremos na 7ª trombeta. Mas o capítulo 11 até o verso 14 ainda é um prelúdio, é um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. Ou seja, vocês aprenderam que toda vez que há um silêncio no céu de uma meia hora, é uma reverência àquilo que há por vir, o juízo. Veja que sempre que há silêncio, virá o juízo. Sempre que houve silêncio no céu, virá o juízo em resposta das orações dos santos. Amém? Aleluia. Vamos ler, né? Deram-me um caniço semelhante a uma vara, a medir e disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco.
estas duas oliveiras, os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. 40 vezes, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, aleluia, Jesus, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias, no meio gente de todos os povos, línguas, nações, contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles o Espírito, ou um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. Um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram a voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus, numa nuvem. Enquanto seus inimigos olhavam, naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo vieram a ser o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e o adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque assumiste o teu poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo que julgares os mortos e de recompensas os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu santo nome, tanto pequenos como grandes, e destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança, e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e um grande temporal, e saraiva ou granizo. Amém? Amém. Senta aí glorificando o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o manto. Aleluia. Grande é o Senhor dos céus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Que você preste muita atenção. Que alguns historiadores têm esse capítulo como o capítulo mais complexo. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Bom, Apocalipse capítulo 11 ainda é um interlúdio, ou seja, entre a 6ª e a 7ª trombeta. O capítulo 10 foi ordenado a João que comesse o livrinho, o Evangelho. O livrinho é um aviso, o livrinho é o Evangelho, e um aviso que seria doce ao paladar, ouvir, mais amargo ao estômago, viver. Ou seja, nós temos que entender que o capítulo 7 é a pregação desse Evangelho, e todo o Apocalipse é símbolos, figuras de linguagem, ou seja, vai além daquilo que você entende. Aleluia. Porque até então esse livrinho ele era muito confundido. Como também
o capítulo 11. Ou seja, no capítulo 11 é a missão da igreja, a perseguição da igreja e a ascensão da igreja. Glória a Deus. Por que a dificuldade de entender o capítulo 11? Já começa a partir do versículo 1 ao versículo 2. Vamos lá? Tá ligado aí? Então, vamos lá. Deram-me um caniço semelhante a uma vara para medir e disseram: vai, meça o templo de Deus e o altar, conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios, e eles pisarão na cidade santa durante 42 meses. Qual a primeira figura que você entende aqui? Ou seja, alguns dispensacionalistas, eles usam essas medições que eles entendem que é Cristo relatando a João que ele quer que ele reconstrua o templo de Jerusalém. Ou seja, quem nunca ouviu falar de uma profecia que as pessoas dizem que Deus diz, é essa aqui. Por isso eles entendem que Jesus não irá enquanto não for reconstruído o templo de Salomão, lá em Jerusalém, por causa dessas medições. Mas essas medições aqui, elas vão além. Ou seja, essa restauração, ela não existe. Jesus não está preocupado com a restauração das paredes de Jerusalém, do templo de Jerusalém, como alguns dispensacionalistas creem. Glória a Deus. Porque o próprio Jesus vai dizer que não há mais um lugar onde adorar a Deus. Não há mais um lugar específico, porque Deus não habitará mais em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em arcas. Deus não habita em templos. Deus não habita em placas de igreja. Deus habita em nós. Nós somos esse santuário. Glória a Deus. Ou seja, esse santuário somos nós, os salvos. Os salvos em Cristo Jesus são santuários de Deus. Esse é o santuário, porque nós somos um corpo. Ou seja, nesse corpo que Deus, Jesus Cristo, habita. Aleluia. Ou seja, como está lá no capítulo 7, que é comparada das mesmas coisas. Ou seja, aqui essa contagem aqui de adoradores, tipificando a igreja. Esses adoradores aqui são os cristãos. Veja que essa medição é para fazer uma separação. Como? Aleluia. Essa tipificação aqui de medir e deixe. Glória a Deus. Aleluia. E exclua o pátio. É uma dedução de separação. Ou seja, haverá uma separação entre os cristãos verdadeiros, genuínos, e aqueles que se acham cristãos, ou aqueles que não aceitaram a Cristo de verdade, apenas levantaram a mão e não quiseram viver, não quiseram aceitá-lo, não quiseram as doutrinas, os ensinos. Por isso aqui há uma divisão. Glória a Deus. Veja que ele vai dizer, exclua o pátio do santuário. Porque quem vai habitar aqui? Os gentios. Não é os convertidos, os gentios. Alguns historiadores pegam esse versículo e entendem que aqui eles estão falando que aqui está falando da separação entre judeus e gentios. Só que não é, porque em todo o Apocalipse você vai ver a figurativa de Cristo ao falar com a sua igreja, como no capítulo 7. Ou seja, que ele compara a igreja às 12 tribos, ou seja, aleluia, 24 anciões, 24 tribos, dando a completude da igreja. Ou seja, não é uma separação, é uma totalidade da sua igreja. Ou seja, como também nos 144 mil, que não é apenas judeus, são judeus e gentios que foram convertidos, ou seja, na sua totalidade, significando a igreja, como também 7 candeeiros. Ou seja, esses 7 candeeiros é a totalidade da igreja, o número da perfeição 7.
a totalidade da igreja está os candeeiros. Aleluia. Glória a Deus. Então, com isso também, lembra lá do Apocalipse 9, se eu não me engano, que ele vai dizer que aqueles que são marcados por Cristo, os demônios gafanhotos não tocam neles. É a totalidade também da igreja, ou seja, então aqui você entende que esses adoradores é a totalidade da igreja e não judeus como alguns defendem. Aleluia. E não apenas uma separação, mas uma separação de igreja, a igreja salva e a igreja que não é salva. Irmãos, você não sabe o quanto estão perdendo de absorver um conteúdo desse. Aleluia. Porque muita gente é levada por heresia porque não quer, não dão tanta importância em conhecimento. Você saber isso aqui é tão importante para você. Aleluia. Sabe por quê? Porque aqui Deus está dizendo, ó como é lindo. Deus também está fazendo uma medição para proteção, ou seja, a minha igreja, os salvos, eu vou os proteger. Aleluia. Glória. Ou seja, ainda enquanto você for testemunha, enquanto a igreja ela ainda for testemunha de Cristo, ela é poderosa. Veja que já tem 2000 anos e não conseguem matar. Com toda a heresia, com toda a pecaminosidade, com toda a coisa que acontece, não conseguem matar a igreja de Cristo, porque ela ainda não completou o seu testemunho. Ou seja, glória a Deus, há uma distinção da igreja e dos ímpios. Ou seja, Deus quer nos mostrar que há uma segurança, uma proteção para os salvos. Glória a Deus. Por isso que o salvo ele passa por dificuldade, tribulação, todo tipo de aflições, mas ele ainda continua adorando e servindo ao seu Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque há uma proteção sobre ele. Ele sabe que tudo aquilo ali é um processo, faz parte da vida física e carnal. Aleluia. Aleluia. Porque nós só o conhecemos e profetizarem, mas naquele grande dia nós teremos comunhão com ele. Ou seja, ele exclui o pátio para que ainda os que não são povos de Deus, os que não conhecem, os que não querem, os desviados, os ímpios, os falsos crentes, os falsos cristãos, eles ainda habitem ali. Mas há uma separação. Aleluia. Há uma separação. Diante, sabe o que? Da morte. Mas isso você vai ver já. Ou seja, são povos de Deus. Veja que 42 semanas querem dizer 1260 dias. Que está lá em Daniel, dos 3 anos e meio que a igreja vai passar aqui. Ou seja, essa contagem aqui não é literal, mas simbólica. Não quer dizer que há um tempo determinado. Porque lembre-se que é uma simbologia, ou seja, não é literal, não é um tempo que vai ter, ou seja, esse tempo é o tempo que da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, que é uma simbologia dessas 42 semanas, desses 42 meses e de 1260 dias. Ou seja, é uma simbologia. Ou seja, o tempo dos gentios vai da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque Cristo o tempo de Cristo foi consumado da sua salvação lá na cruz. Ou seja, ali na cruz foi consumado todo o tempo. Aleluia. Que Cristo tem, começou ali até a sua segunda vinda, para dar tempo dos ímpios, incrédulos, todos os povos, línguas e nações ouvirem o Evangelho e se converterem. Esse é o tempo. É uma simbologia. Ou seja, os gentios estão ali pisando nos santuários, mas veja que ao mesmo tempo que os gentios estão profetizando, que os gentios estão pisando no santuário, as duas testemunhas profetizam. Vamos lá.
Verso 3. Glória a Deus. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco, e que permanece diante do Senhor da terra. Ou seja, esse tempo que os ímpios pisarão ali na cidade santa é o mesmo tempo que as duas testemunhas profetizarão durante o mesmo tempo. Aleluia. Ou seja, e esse tempo, vou para você saber que é simbólico, Apocalipse 12, verso 6, vira a página aí, verso 6 e verso 14. Amém. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que havia preparado por Deus para ali se sustentarem durante 1260 dias. Essa mulher aqui, para vocês entenderem, essa mulher aqui é o Evangelho, é a igreja de Cristo. O Evangelho não, é a igreja de Cristo. Você só vai entender porque é a igreja de Cristo quando a gente entrar aí. Ou seja, ela simboliza a igreja, que ela foi separada ao deserto. A palavra do deserto, dificuldade, aflições, dores. Verso 14. Aleluia. Foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que pudesse voar para um lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Ou seja, um tempo, um tempo, 1000, um tempo e meio tempo, ou seja, 1260 dias. Para que ali fosse protegida, para que ali a serpente não pudesse, Satanás não pudesse tocá-la. Aqui é a igreja de Cristo. A mulher simboliza o Evangelho que gera os cristãos. Aleluia. O cristão, ele não é gerado no seu coração quando ele quer, ele é gerado pelo ouvir do Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, você entende o que nós entendemos, que aqui é um tempo, é uma simbologia. Não é um tempo contado, foi contado lá, 1, 2, 3. Não tem como. É todo o tempo que a igreja permanece na terra, pregando, evangelizando, dando testemunho de Cristo. Você tem aproveitado esse tempo? Aleluia. Aleluia. Apocalipse 13. Verso 5. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Ou seja, esse é o tempo, porque foi dada autoridade a Satanás, não de impedir a pregação do Evangelho, mas foi dada autoridade a Satanás para afligir a igreja, matar a igreja. Não tente contender com Deus sobre isso, porque ninguém entende como é que Deus permite que a igreja seja morta. Não vai entender isso. Você só vai entender durante o estudo. Ou seja, foi dada autoridade à besta. Para quê? Para perseguir a igreja, matar, afligir. Mas não, ela não pode impedir que o Evangelho seja anunciado, pregado. Ou seja, esse período da igreja, aleluia, esse é o período que a igreja está exposta e que há de vir. Ou seja, 1260 dias é um símbolo, não um tempo. Ou seja, você entende que aqui é um tempo dado à igreja. Para quê? Para pregar o Evangelho. E foi dado poder a Satanás nesse mesmo tempo para afligir, matar, perseguir. Porque há uma diferença entre os demônios que estão presos e os que estão soltos. Aleluia. Porque os demônios que estão presos, eles têm dado a eles poder para matar. Esses demônios que estão aqui, eles afligem, eles causam dores, eles causam aflições. Mas você não é protegido por Deus, e Deus permite, é Ele que permite tudo aqui. Glória a Deus. Ou seja, o santuário de Deus é a missão da igreja. Ou seja,
O santuário são os adoradores, ou seja, o povo ele manda medir o povo de Deus, os adoradores. A missão da igreja lá, adorar. A missão da igreja, pregar o evangelho. Ou seja, as duas testemunhas, há uma contradição de alguns historiadores, de achar que as duas testemunhas, como está aí no verso 3, tem alguém aí? Amém. Por quê? Porque as duas testemunhas que pregam pelo tempo anunciado a palavra de Deus. Ou seja, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. ou seja, não podem limitar as pessoas. Mas o povo de Deus, a igreja, prega da primeira à segunda vinda. Ou seja, você é testemunha. Enquanto você não completar testemunho, enquanto a igreja ela não completar o testemunho que devem dar, não que querem dar. Porque é uma diferença entre o querer e o ser. Muitos acham que o meu testemunho é bom aos seus olhos, mas não é o testemunho que você quer dar, é o testemunho que você deve dar. Aleluia. Ou seja, Satanás está amarrado no sentido de impedir, não de impedir a conversão, mas para perseguir e matar a igreja. Ele não pode impedir que alguém se converta. Jamais ele pode. Tem gente que entende errado. Acha que Satanás vai impedir entrar na mente da pessoa para a pessoa não receber o evangelho. Não. Ele aflige para a pessoa não receber dor. Aleluia. Porque se Satanás chega lá e aflige alguém, e você chega com uma palavra de conforto, ele vai querer ficar ouvir. Então essa é a diferença que a gente não consegue entender, porque não é o sofrimento que converte. Ele apenas abre o caminho, ele é apenas um motivo. E muitos ainda endurecem o coração. Ou seja, enquanto tiver o que anunciar, a igreja ela é indestrutível. Veja que até hoje ela ainda existe. Aleluia. A igreja de Cristo, como algumas pessoas pensam, a Inquisição veio as perseguições, veio os flagelos, veio os genocídios, veio muito homicídio para poder matando as igrejas. Chegou um tempo que algumas pessoas acreditaram que a igreja teria sido extirpada, acabada, mas se enganaram, porque o sangue dos mártires, eles são sementes. Mata 10, nascia 20. Aleluia. Mata 2, nascia 30. Então, peraí. Essas pragas não morrem não, é? A gente matou os líderes, ele nasce mais, a gente vai matando e vai nascendo, cada vez mais vai. Ou seja, enquanto a igreja ela não tiver terminado de anunciar, ela é indestrutível. Como está lá em 1 João, Deus. coladinho aí no Apocalipse, vem Judas. 3 João, 1 João, 2 João, 1 João. Aleluia. Verso 18. Filhos amados, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram o anticristo está vindo. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles sairão pelo mundo, pelo nosso meio. Mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De fato, de terem saído, mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Aleluia. Porque é tão difícil as pessoas ouvirem a verdade. Chegue para essas pessoas que vivem na mentira do evangelho, pregam a verdade. Parece que você se torna inimigo, mortal. Eu digo por mim. Pregar o evangelho de verdade é se tornar inimigo do falso evangelho. Aleluia. Pastor, existe um falso evangelho.
Todo o evangelho e doutrina que nega Cristo, que nega a função do Espírito Santo, que nega a morte e ressurreição de Cristo, que nega toda a dependência da igreja, de membros e toda a concepção da igreja, não sai de Cristo, é heresia. Aleluia. É heresia. Ou seja, esse é o espírito que opera, o espírito do anticristo, e ele incorpora em um só homem, e ele lhes dá o poder para matar os santos. Vocês já leram isso aí? Não? Não leram ainda não sobre isso? Apocalipse verso 13. Vai ver agora. Aleluia. Apocalipse verso 13, ou capítulo 13, verso 7. Alguém achou? E foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencer. E foi-lhe dado toda a autoridade sobre todo o povo, língua, nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todo aquele que não tiver os seus nomes escritos no livro do Cordeiro, foi-lhe dado, foi morto desde a criação do mundo, aqueles que tiveram ouvido outro. Se alguém há de vir para cativeiro, a cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, morto haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Detalhe: quando vier o anticristo querer matar você, que é a igreja de Cristo, ele está dizendo, vá preso. Eles querem lhe matar? Morra, não resista. Porque qual é o sinal? Você não vai resistir. Aleluia. Será que a igreja está preparada? Irmãos, eu não vejo a igreja, essa igreja moderna, preparada para passar por isso. Uma igreja que ela esfria com Deus por causa de qualquer coisa. Você acha que uma igreja vai enfrentar isso? Fala sério. Eu estou com uma enfermidade, não vou para a igreja. Eu estou com dor de cabelo, não vou para a igreja. O marido me afligiu, não vou para a igreja. Meu filho me ferrava, eu não vou para a igreja. Meu filho fez isso, eu não quero saber de ler a Bíblia, não quero saber de orar. Se essa igreja está preparada para passar por isso? Não está. Aleluia. Não está. Porque aqui foi dada autoridade por Deus. Você entende isso? Que é o seu Deus que vai dar autoridade a ele, a besta, para matar, para prender, para perseguir. Aleluia. Quem? A besta, o anticristo, o diabo, o falso profeta, todos esses perseguirão a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não é uma placa, a igreja de Cristo não é uma denominação. A igreja de Cristo é a igreja invisível, que adora a Cristo em meio a situações, circunstâncias, em meio a qualquer peleja, ele está ali em adoração. Apenas esses vencerá, apenas esses passará por isso. Aleluia. Aleluia. Você está preparado? Não? Glória a Deus. Vamos lá. Quer que eu termine? Amém. Já me deu medo já até aí, já me deu medo. Glória a Deus. Santos. Ou seja, e perceba aqui que eles só agirão com a permissão de Deus. Ou seja, porque muitos se perguntam como pode Deus permitir essas coisas? Como pode Deus fazer isso? Porque nós mistificamos Deus. Nós achamos que Deus é um bonachão sentado no trono, só que não é. Aleluia. Deus quer transformar um crente poderoso na presença dele. Aí ele vai provar, o crente não quer, não é chão não, chão dá muito. Deus quer transformar, quer trazer fidelidade ao seu coração. Aí ele bota na peleja para provar sua fidelidade a você. Eu não consigo não. Não aceita o trabalho de Deus. Aí eu fico imaginando, vem o anticristo, institui o reino dele, aí vem para matar você. Você vai negar Cristo rapidinho. Quando você vê aquele espadão para descer no seu pescoço, você de joelho, e ele dizer, se você negar, a espada volta. Menino, você vai negar e ainda não vai dizer que nunca nem conheceu ele. E você chorou na presença, e você caiu no mistério, profetizou e trouxe almas, mas na hora crucial negou a Cristo. A gente vem negando a Cristo por causa de besteira. Aleluia. A gente vem negando por causa de uma enfermidade, uma dificuldade, uma briga, uma desavença, uma fofoca.
Eles coisas. Ou seja, se os dias não fossem contados, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. De tão terrível que seriam esses dias. Aleluia. Esses dias serão terríveis. Ao ponto da Bíblia dizer que se Deus abrevia, vai abreviar os dias. E já está se abreviando. Porque senão nenhuma carne se salvaria. Aleluia. Aí ele me conhece. Me conhece. Pô, ele conhece muito bem, por isso mesmo. Parem de viver na infantilidade com seu Deus. Aleluia. Deus não é um professor de escola infantil. Não é. Que tudo que você faz está tudo bem. Não vai ter punidade nenhuma. Nada vai acontecer. Vai dar tudo certo. E no final você ainda ganhará um pirulito. Não vai ser assim, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Tenha maturidade espiritual. Seja um cristão maduro. Enquanto você não se reconhecer diante de Deus, de quem você é, será muito difícil de você se reconhecer. Aleluia. Ou seja, esses dias serão abreviados. Porque o poder de Jesus não muda. Ele não muda. Porque Jesus esmagará Satanás. Como ele enquanto morre fisicamente, espiritualmente estarão com Cristo. Ou seja, derrotando o Satanás. Porque tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. O cristão, ele tem medo nessa geração de morrer. Eu peguei enfermidade, vou morrer, vou entrar na campanha aí para não morrer. Eu vou vender tudo que eu tenho para não morrer. Você sabe por quê? Porque ele não tem certeza da sua salvação. Porque naquele grande dia, se você for dado à morte, a morte irá. Aleluia. Se você for levado ao cativeiro, a cativeiro irá, não resistirá. Aleluia. Glória a Deus. Verso 11. Ou seja, essa é a visão das tuas testemunhas. Ou seja, as testemunhas serão ressuscitadas. Veja o verso 8. Aleluia. Glória a Deus. Depois falou comigo mais uma vez. Verso 8. Aleluia. Os seus cadáveres ficaram expostos na cidade, na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de povo, língua, nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Ou seja, as testemunhas daquelas são tipificadas pela igreja na sua completude. A cidade dos homens, ou seja, veja que ele está falando dessa cidade. Essa cidade aí é a cidade dos homens, não é a cidade de Deus. Ou seja, o tempo, os homens sempre desejaram matar, ver a igreja morta. E aqui, essas duas testemunhas, elas profetizarão até que seja terminado, até eles concluírem o seu testemunho. Depois de terminado o seu testemunho, Aleluia. Glória a Deus. quando tiver terminado o verso 7, o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, irá vencê-los e matá-los. Ó, as duas testemunhas aqui tipificando a igreja. Depois que concluir o testemunho de Cristo, vai ser dado poder à besta. Para quê? Para vencê-los e matá-los. Você já entende aqui que a igreja, enquanto ela não der o testemunho que devem dar, ela é indestrutível. Nada pode destruí-la.
Aleluia. Mas quando completar o testemunho, vai ser dado poder à besta para matar a igreja. Esse é pelo tempo. Que tempo? O tempo de tortura, perseguição, morte. Eles pensaram ter destruído a igreja. Só que não, a igreja até hoje permanece. Aleluia. Glória a Deus. Mas vai chegar o tempo que vai ser dada por esse poder à besta para matar a igreja. E por que parece tão, contraditório? Porque o mundo vê a morte como um fim. Porque quando Cristo morreu na cruz, ele destruiu o poder da morte. Todo aquele que crê nele, ainda que morto, viverá. Aleluia. Só mais ou menos assim. Enquanto o anticristo estiver aqui matando o cristão, ele matando aqui, você ressuscitando no céu. Aleluia. Esse merecia um glória, é tão gostoso. Glória a Deus. Você sabe por quê? Porque o Satanás está derrotado. Como? Porque enquanto ele mata fisicamente, você é ressuscitado no céu. Aleluia. Porque Jesus disse, olha, não tema aquele que mata a sua carne e depois não sabe o que fazer com o corpo. Tema a Deus, que além de matar a carne, lança a alma no inferno. Ou seja, a morte ela foi tragada. Ela não tem poder. Ela não tem poder sobre os santos. Por quê? Eles matam sua carne e você ressuscita no céu. Qual a diferença do ímpio? O que não é cristão, o que não conhece a Deus, não se rende a Deus, ele morre, instantaneamente ele desce ao inferno. Não tem outra conversa. Não tem pintar de rosa, não tem como dar um desdobro para essa palavra. Porque Satanás estando derrotado, ele não está derrotado no sentido físico em nós. Ele pode nos matar, mas não pode levar a nossa alma. Glória. Aleluia. Aleluia por isso. Glória, Senhor. Obrigado, Deus. Ou seja, por quê? Veja o verso 11. Aleluia. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram de pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram a voz dos céus que lhes disse: suba para cá. Olha como é lindo agora. Tem gente que acha, tem gente que acredita num arrebatamento oculto. Tem gente que acredita que o arrebatamento será escuro aos olhos. Não existe. Não há nenhuma base bíblica para um arrebatamento oculto. Porque a Bíblia diz que todo olho verá e toda língua confessará que Ele é Senhor. Aleluia. Essa é a diferença entre o crente e aquele que acha que é crente. Glória a Deus. Porque todo olho verá. E aqui já é uma figurativa do arrebatamento. Veja que quando ele vai dizer: depois de 3 dias e meio entrou neles o Espírito vindo da vida, da parte de Deus. E eles ficaram de pé. E um grande terror tomou conta daqueles que viram. Por quê? Porque as pessoas elas matam a igreja. Durante os séculos a igreja ela foi morta, perseguida. Então agora eles vão ver os cristãos sendo reavivados, glorificados. E isso trará neles ira. Aleluia. Por quê? Porque eles não acreditaram. A ira deles era porque não creram no Evangelho, não aceitaram a Cristo, não deram ouvidos à voz do Senhor. Glória a Deus. E isso trará neles um furor, uma ira. Por quê? Só mais ou menos assim. Que nem a música de Damares. Quem não te viu passar na prova e não te ver você na bênção, quando ver você na bênção vai se arrepender. Ou seja, quando você estiver subindo para a glória, e todos verão. Veja aí que a palavra é viram. Eles viram a igreja sendo arrebatada. E isso trouxe neles terror, ira. A palavra terror aí vem de arrependimento de espírito. Aleluia. Porque eles tiveram a oportunidade de receber o Evangelho, de serem salvos e não quiseram. Não é só fora da igreja, não é dentro da igreja também. Quando estão na igreja não são convertidos ainda, não mudaram o seu coração. Aleluia. Aí eu estou indo para a igreja. Aí eu vou todo domingo. Aí
Isso não quer dizer nada, filho. A evidência é um novo nascimento. Lembra dessa palavra epistrefos? Lembra? O que quer dizer epistrefos? Alguém que está na igreja, louva, prega, faz a obra, é missionário, é pastor, faz tudo, toda a obra. Mas o coração não nasceu de novo, não foi mudado, não foi transformado. Ele odeia, ele mata, ele ira. O que tem de crente matando mais com a língua do que com a faca não está no gibi, meu filho. Aleluia. Por quê? Pegue um travesseiro, cheio de pena, suba ali no monte e rasgue ele. Depois tem que juntar tudinho de novo. Vai dar trabalho, mas não, é impossível. Da mesma coisa, muitos, com o mesmo propósito, muitos estão usando suas línguas. Essa é a diferença do coração regenerado. Ele é nascido de novo. Aleluia. Verso 11, a ressurreição dos santos. Ou seja, verso 12, a igreja que tipifica as duas testemunhas, virá numa nuvem. Subirão numa nuvem. Aleluia. Sobe para cá. Sobe para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem. Como é a tipificação de Jesus descendo? E eis que ele vem em volta de uma nuvem. E se encontrará com o povo, com seu povo numa. Opa! Aleluia. Arrebatamento. Eis que dá um som de trombeta, que corta de um sono, com relâmpago que cortará de um oriente ao outro, e os salvos em Cristo serão arrebatados, e se encontrarão com teu Senhor nas nuvens, segundo a Tessalonicenses. Aleluia. Ou seja, o encontro no céu, arrebatamento. E o que causará esse arrebatamento no céu? O impacto. Verso 13 e 14. Naquela mesma hora, houve um terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas. Lembre do número da perfeição. No terremoto, os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glórias ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Aleluia. O que é esse telúrio aí? Ou seja, esse impacto serão os ímpios que sentirão. O sexto selo, como está lá no sexto selo, houve terremotos, verso 17, houve terremotos, e aí eles entraram nas cavernas e disseram: montes caiam sobre nós e nos esmaguem. Por quê? Chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Aleluia. E quem poderá subsistir? Ou seja, o terror que o mundo sofrerá. Aleluia. A igreja na glória e os ímpios na condenação e juízo. A palavra ímpio aqui, ela engloba desviados, falsos crentes, aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que ouviram e endureceram o coração, e aqueles que, como a Bíblia diz, que eles mordem suas línguas e ainda blasfêmia contra o Todo-Poderoso. Veja que o verso 14 e 15 ao 18 é o anunciamento da vitória da igreja. Aleluia. Como está lá no capítulo 10, verso 7. Vamos lá ler para a gente entrar aqui na sétima trombeta. Vamos lá? Aleluia. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sétima trombeta, vai se cumprir o quê? Os mistérios de Deus. E aqui eu me regozijei. Aleluia. Esses mistérios aí é aquilo que Paulo vai dizer: olha, o que tem preparado para o homem não é lícito dizer a ninguém. Aleluia. É aquele mesmo de capítulo 10 que ele diz: olha, o anjo disse: pare, essas coisas não escrevam, essas coisas vocês não escrevam. João, não escreva essas coisas. Por quê? Isso aqui é mistério. Aleluia. É mistério.
E a sétima trombeta irá tocar agora. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve fortes vozes nos céus que diziam: opa, peraí. Todas as outras trombetas, quando ia tocar, tinha o quê? Um intervalo. Tinha um silêncio de meia hora. Por que na sétima não houve? Veja que assim que ele tocou já se ouviram vozes. Oh glória, aleluia. Aleluia. Aleluia, Santo Espírito de Deus. Ou seja, porque as outras trombetas, quando elas tocaram, elas não trouxeram, elas trouxeram sobre o povo juízo. Aleluia. Todas as outras trombetas, quando tocaram, elas faziam silêncio em referência ao juízo de Deus que estava por vir. Assim que ela tocava, tinha o silêncio, logo via o juízo em resposta às orações dos santos. Ou seja, mas na sétima trombeta é diferente. Veja que a sétima trombeta tocou e se ouviram-se logo vozes. Ou seja, houve vozes no céu que diziam: que vozes são essas? Essas são vozes daqueles que morreram dizendo: Senhor, julgue o nosso sangue. As orações dos santos que estavam debaixo do trono de Deus. Deus, até quando o Senhor tardará em entrar em juízo contra o nosso sangue? Essas vozes agora, elas estão jubilando. Aleluia. Elas estão em adoração, em reconhecimento a Deus, a Cristo. Sobre o quê? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Há uma contradição aqui de pessoas que entendem que o rei Cristo, ele reinou, ele reina, continua reinando e reinará para sempre. Não é que aqui não está dizendo que ele não está no trono reinando. Aqui não está dizendo que ele não reinou. Ele reinou, continua reinando e reinará. Apenas aqui o reino não foi estabelecido ainda. Mas ele ainda reina. Ele ainda tem o controle de todas as coisas. Glória a Deus. E eles estão adorando a Deus por quê? Porque eles estão em adoração. Ou seja, porque o reino de Deus não foi estabelecido. Porque é dito pela própria palavra que é necessário que ele reine até que ele ponha os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Que inimigos são esses? Babilônia, a besta, Satanás, que é a antiga serpente, falso profeta. Perceba que aqui, a partir de agora, a igreja não tem mais, não está mais aqui. Aqui não tem mais a igreja. A partir de agora, é o flagelo, é a punição, é o castigo, é o juízo sobre aqueles que não dobraram o seu joelho e não confessaram que Jesus Cristo é o único Senhor. E porque Deus nos escolhe, tão pequenos somos para poder pregar essa mensagem. A Bíblia vai dizer que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As pessoas estão esperando ouvir essa palavra de um grande pregador. As pessoas estão esperando ouvir essa palavra de um grande homem de Deus aqui na terra. Mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Glória a Deus. Aleluia. Então aceite o chamado, irmão, de vocês. Glória a Deus. Verso 16. Amém? Amém. E os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre ele, sobre seus rostos, e adoraram, dizendo... Lembra que essa totalidade aqui, os 24 anciões, a igreja em sua totalidade. Ou seja, mesmo eles estão em seus tronos já,
mesmo as igrejas estão nos seus tronos, mesmo assim ela desce dos seus tronos para adorar aquele que está no trono. Aleluia. Aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Ou seja, e eles glorificam a Jesus Cristo, por quê? Porque Ele reina. Veja, o reino deste mundo vieram a ser do nosso Senhor e Cristo, e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. É isso que eles glorificam. E glorificam o que mais? Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que eras e porque assumiste o teu poder e começaste a reinar. As nações se iraram. Chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e recompensar os teus servos, os profetas e os teus santos, e os que temem o teu santo nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Aleluia. Aleluia. E aqui eles glorificam a Jesus Cristo porque Ele reina, e porque Ele é um justo juiz que já veio com juízo. Aqui já é o juízo de Deus na sétima trombeta. Aqui, enquanto a igreja está se alegrando, aqui você pode dizer, enquanto a igreja está se alegrando no céu, a terra vai passar por tribulação. Aqui não tem mais a igreja. Aleluia. Aqui não haverá mais a igreja. Daqui para frente agora, é Cristo exercendo o seu juízo sobre os seus inimigos. Satanás, a besta, os desviados, os falsos profetas, os falsos crentes, todo aquele que perseguiu, humilhou, aquele que envergonhou a igreja, todo aquele que não viveu para Cristo de verdade, Glória a Deus. estará aqui. Ou seja, parte B, porque ele é galardoador, do verso 18, porque ele é galardoador dos seus santos, adora o Deus conquistador, as nações se enfurecem, pois não ouviram as testemunhas, a igreja, porque aqui a porta da graça se fecha. Ei, aqui a porta da graça se fecha. Não há mais misericórdia. Aqui não há mais oportunidade. Ah, porque eu creio, eu acredito que aqui tem salvação. Não tem. É o que a Bíblia está dizendo. Aleluia. Aqui Deus levou a igreja. Não tem mais Espírito Santo para convencer pecador nenhum. Não tem a palavra, o Espírito da palavra foi-se. Ou seja, o tormento, nem o tormento aqui trará arrependimento. Por quê? Eles passaram pelos tormentos e eles morderão suas línguas, e suas línguas, mesmo sangrando, blasfemarão contra o Todo-Poderoso. Ou seja, o arrependimento, a palavra destruir aqui não é aniquilar, você sabe disso, né? A palavra destruir aqui é levá-los à dor, porque não queiram na aniquilação, porque a aniquilação é a retirada do sofrimento. Aleluia. Isso se existisse a aniquilação, de que adiantou você sofrer, se você seria aniquilado? Dá uma sensação de que tira o pagamento, a recompensa pelo pecado, tira o pagamento de você não ter aceitado a Cristo, tira o pagamento de você ter sido incrédulo, tira o pagamento de você ter se dobrado diante de outros deuses. Porque se fosse aniquilado, de que adiantou? Eu morri fui aniquilado, não vou sofrer mesmo, não vou ter dor. Só que não. Glória a Deus. Verso 19. E aqui é onde é a completude, irmãos. Aleluia. Aleluia. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança, e houve relâmpagos, vozes e trovões, um terremoto e um grande temporal e saraiva. Glória a Deus. Ou seja, Oi, pessoal. Se eu tivesse uma única... é a última cena aonde o mundo contemplará. Preste atenção. A comunhão com Deus aqui é plena. Não existe um santuário de pedra, não existe um santuário de bronze aonde nós entraremos para adorar. Aqui fala da comunhão da igreja, que somos nós,
com o seu Senhor. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no corpo de Cristo, no corpo dele. Nós somos esses santuários. Ou seja, não é um santuário literal. Aqui é um santuário literal. Nós somos essa arca. Nós carregamos a presença do Deus vivo. Nós somos esses santuários. Apocalipse 21, 3. Só para você entender o que quer dizer esse santuário. Ouvi forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá, e eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ou seja, fala da completude. Para você entender melhor, vai no verso 22 aí. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória do Deus que a ilumina, ele é o Cordeiro e a sua candeia. Ou seja, o tabernáculo de Deus, esses santuários, somos nós. Porque não precisaremos mais de nada físico. Nós seremos o templo do Deus vivo. Aleluia. Nós seremos aonde a completude. A palavra santuário aqui é completude. A completude do homem, o santuário com o seu Deus. Ou seja, por que a simbologia da arca? Porque a arca, ela simboliza a expiação. Sem derramamento de sangue não há arrependimento. Ou seja, o sangue dos cristãos que foi derramado aqui na terra, a perseguição, a aflição, a dor, esse é o seu sacrifício. Você foi a arca, você é a arca que foi oferecida em Cristo. É o símbolo da aliança. Você é essa arca. Aleluia. Deus não habita mais em templos. Deus não habita mais em paredes. Deus não habita numa arca. Ele habita dentro de nós. Aleluia. Ou seja, ele habitará em nós e nós nele. Ou seja, e o último capítulo é o último capítulo da vida da igreja. Aqui é a última vez que faz menção da igreja. Oxalá, irmãos. Oxalá que nós cheguemos a essa completude. Aleluia. Quando chegar lá, seremos um só corpo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Um só santuário, oferecido com um cheiro suave a Deus. Que você continue sendo esse santuário. Aleluia. Todos os dias. Que a sua vida, ela seja oferecida como um aroma suave a Deus. Às vezes nós estamos preocupados em N coisas e esquecemos de dar o nosso melhor para Deus, que é a nossa vida, a nossa completude, o nosso testemunho, o nosso viver. Temos debilidades, irmãos, mas não esmoreçam, porque às vezes o inimigo ele endurece o nosso coração para isso, para que você não se chegue à completude. E a vida eterna é essa, que conheçamos a Deus Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Continue evangelizando. Está doendo? Continue pregando. Está enfermo? Continue anunciando. Não está conseguindo? Continue pedindo força a Deus para vencer os pecados, para vencer as debilidades, para vencer os desejos carnais. Glória a Deus. Eu acredito que a pior derrota de alguém que se diz ser de Cristo é não ser. Eu acredito que a pior derrota de alguém que está dentro de uma igreja 10, 20, 15, 20, 30 anos é nunca ter entregado seu coração a Cristo de verdade. Aleluia. Eu acho e acredito que a pior coisa de alguém, de um cristão, é ele fingir sem ser. Não adianta eu fingir que sou cristão, orar em línguas, profetizar, louvar, pregar, se por dentro eu não sou de verdade, se o meu coração não queima por Cristo, se o meu coração não derrete, eu não choro, eu não tenho temor, eu não tenho temores por Ele. Aleluia.
Glória a Deus. Quando foi a última vez que você, debruçado sobre a palavra, molhou as páginas da Bíblia, porque leu que Ele morreu por você, Glória a Deus. que Ele morreu por pecadores que mereciam o inferno? Quando foi? Glória a Deus. Sabe por que ninguém quer pregar esse tipo de palavra? Porque ela não é agradável aos ouvidos. Você sabe por que os pastores têm que estar inventando palavra de triunfo, de autoajuda? Porque a igreja ela está ferida, ela está sendo atormentada pelo pecado. Ela não quer viver uma vida de santidade, ela não quer viver uma vida de renúncia, ela não quer reconhecer que é pecadora. E isso traz em nós uma concepção de que somos independentes, de que apenas dependemos de Deus para algumas coisas e não para tudo. Aleluia. Aleluia. A debilidade que nós temos, irmãos, é de não reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ele domina a minha e a sua vida. E quando você entende isso, você não encontra mais motivos para esmorecer, para esfriar. Irmãos, eu procuro ter tanto zelo com as coisas de Deus. Eu brinco, eu falo, mas quando envolve o meu Deus, eu não consigo fazer de qualquer jeito. Aleluia. Eu não consigo, olha Deus, isso aqui, recebe aí, sem antes ter dado o meu melhor, sem antes ter me debruçado para dar o melhor. Você já pensou se eu chegasse aqui? Eu não tenho entendimento mesmo, não conheço a Bíblia, eu vou pregar qualquer coisa. Irmão, você vai vencer. Irmão, você vai ser abençoado. Irmão, você vai vir triunfar. Você vai receber. Eu não tenho esse caráter para com Deus. Porque eu amo tanto o meu Senhor e amo tanto cada um de vocês, que a minha preocupação que vocês vão ao céu é tão tremenda que é como se fosse a minha. Aleluia. Eu trato a salvação de cada um aqui como se fosse a minha. Então não é o meu propósito ferir, não é o meu propósito magoar, não é o meu propósito afrontar. O meu propósito é que vocês cheguem à perfeita varonilidade do Filho de Deus e que conseguem enxergar que todas as coisas são dele, por ele e para ele foi feito todas as coisas. Aleluia. Então se para os homens, para as pessoas, para os pais, para os filhos, para as mães, para os maridos, para os namorados, nós fazemos com perfeição. Então, filho, para Cristo eu dou a primazia, Aleluia. dou a quem doer. Aleluia. Glória a Deus. Se vocês pudessem, se Deus pudesse passar um pouco do que está no meu coração para o coração de vocês, vocês não viriam mais o Evangelho como vocês veem. Glória a Deus. Aleluia. Vocês não veriam debilidades. Vocês não enxergariam cansaço. Vocês não enxergariam fadiga. Porque às vezes eu estou tão fadigado, aí eu dobro o meu joelho aqui e digo, eu quero força. Eu assisti no filme ontem, Até o Último Homem. Deus, me dê força para salvar mais um. Ele ia lá, aí trazia. Deus, me dê força para salvar só mais um. Aí ele ia lá e trazia. Deus, me dê força para salvar só mais um. E ele ia. Deus, me dê força para salvar só mais um. E ele ia. E ele ia. Chegou no último, Deus, me dê força para salvar só mais um. E ele vem e cai. Eu me vi ali. Aleluia. Eu me emocionei muito porque eu me vi ali. E chega um momento, irmãos, que você se esgota. Chega um momento que você não pensa mais em você. Deus, me dê força só para salvar. Só mais um. Só mais um. E vocês pudessem sentir isso. E diante das fraquezas dizer, Deus, me dê forças para salvar só mais um. Essa foi a minha frase ontem do dia. Ela martelou no meu coração o dia, a noite. Ela martelou no meu coração. Eu sempre fico pedindo a Deus, me dê a oportunidade de salvar só mais um. Se você pudesse assistir a lista de Schindler,
Lindo filme. Chega um momento que um cristão bem rico, ele se converte a Cristo. E aí ele vai lá e começa a comprar os judeus. Ele começa a comprar os judeus para salvar. Aí chegou um momento que ele vinha com o carro. E aí ele, se eu tivesse vendido esse carro, eu teria comprado mais alguns. Chega um momento, irmãos, que a vida cristã, você não olha mais para suas debilidades. Você não olha mais para suas necessidades. Você não está preocupado que só tem uma camisa, que só tem uma calça, que só tem um sapato. Porque o seu propósito, essa forma é sua. Aleluia. Quando isso vem na sua mente, Aleluia. nada mais lhe aflige. Ah, eu tenho o que comer hoje, é ovo. Deus, mas me deu a oportunidade de salvar mais um. Mas eu só estou lhe dando ovo para você comer. Estou nem aí, eu quero salvar mais um. Glória a Deus. Você tem isso em seu coração? Irmãos, busquem isso pelo amor de Deus. Aleluia. Busquem isso. Busquem fazer o melhor para Deus. Eu não sei, Deus me impregnou com isso, eu não consigo. Eu não consigo eu chegar e ver minha vida boa e a igreja perecendo. Eu não consigo cumprir os meus compromissos e a igreja perecendo. Eu não consigo ver o irmão na debilidade e a igreja perecendo. Aleluia. Isso é para mim e para você, irmãos. Aleluia. Ame mais a Cristo. Essa é a oportunidade que nós temos de salvar mais um. Glória a Deus. Você sabe qual é o problema? Você não está preocupado em salvar mais um. Você está preocupado com a sua vida, com suas debilidades, com suas preocupações, com suas fadigas, e não tem esse desejo. Você acha que eu saio daqui para o ponto de pregação onde não tem ninguém novato, porque eu sou bom? É porque o meu coração queima. Deus nos deu a oportunidade de salvar mais um. Porque quem vai para o ponto de pregação? Nós mesmos. Aleluia. Acho que vocês devem dizer, esse pastor doido. Porque a gente que congrega lá é a gente que vai para lá. Mas Deus só precisa salvar mais um. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você tem preocupado com uma alma só? Se você tivesse preocupado com uma alma só, Fabiana traria traria um, Jorginho traria um, Cauã traria um, Adriana procuraria um, Presbítero procuraria converter um, o diácono também, até Caleb. Mas não é essa a preocupação. A preocupação sou eu. Eu estou preocupado com isso, Deus. Estou preocupado com aquilo, Deus. Quando você vai ler a Bíblia e diz, olha, pratique, irmãos. Bem-aventurado o homem que ouve as palavras do Senhor e as pratica. Glória a Deus. Aleluia. Buscai primeiro o meu reino, e o resto deixe que eu acrescento. Eu acrescento. Aleluia. Quando você quer resolver suas debilidades, você está dizendo, Deus, não preciso do Senhor. É isso que você está dizendo. Quando você bota o pé na frente e deixa de fazer as coisas de Deus para fazer as suas, você está dizendo, Deus, eu confio mais em mim. Eu confio mais em mim. E aqui é a última menção da igreja, no sentido aqui na terra. Agora a igreja está no céu, recebendo galardão, sendo galardoada, julgará as nações, julgará anjos. Irmão, você não entende. É dado a você a julgar anjos. Você entende isso? Aleluia. Você é a igreja de Cristo que vai julgar os anjos. Só que você não se vê assim. Aleluia. Não se vê assim. Porque não tem uma vida com Deus. Não tem uma completude com Deus. Eu digo, Deus, eu tenho algumas debilidades, Senhor, mas eu não vou deixar isso endurecer minha caminhada. O meu desejo é que isso passasse ao coração de vocês. Aleluia. E vocês não encontrassem nenhuma debilidade. Mateus capítulo 6. Bem-aventurado. Capítulo 5. Bem-aventurado aquele que não tem barreira no seu coração para servir a Deus.
Bem-aventurados puros de coração. Você acha que o meu coração como é que está? Você acha que está tudo bem comigo? Você acha que eu não estou fadigado? Você acha que eu não estou estressado, preocupado? Mas eu pego assim, ó. Foi Ele que mandou. Ponha sobre mim o seu fardo. E pegue o meu, porque o meu é suave. Aleluia. Então o Espírito Santo me traz todo dia. Eu acredito que os desviados voltarão. Eu acredito que os filhos se esquentarão. Eu acredito. Mas só que vocês têm que fazer a parte de vocês. Porque agora era para estar a igreja que ia esfriar quando os que estão frios voltarem. Mas olha para as caras de vocês aí. Olha para o rosto de cada um aí. Olha o quanto vocês estão preocupados com as almas aí no mundo. Aleluia. Olha o quanto vocês estão tristes. Porque nesse momento tem alguém perdendo a vida por causa de drogas. Nesse momento a vida de alguém está sendo ceifada. A tiro, a faca, atropelado, acidentes. E o que é que a igreja está fazendo? Nada. Ela vai para os seus templos, levantar as suas mãos e pedir que Deus supra suas necessidades, suas curas, suas debilidades, seus pecados. Essa é a debilidade. Você acha que essa é a igreja que vai subir? Preste atenção. Preste atenção o que esse profeta sem honra está falando. Preste atenção. Essa é a igreja que vai subir? A igreja que vai passar por martírio, que vai ser morta em nome de Cristo. Você não consegue renunciar a uma paixão carnal por causa de Cristo. Você não consegue nem testemunhar para Cristo. Imagine. Meu Deus, eu estou tão preocupado, meu Deus. Aleluia. Porque se você não é cristão na sua escola, no seu trabalho, onde você vai ser cristão aonde? Aonde? Aqui? Olha para esse pastor. Olha para mim, olha para mim. Você acha que você consegue me enganar? Você acha que você consegue me enganar? Eu falo menos do que vocês precisam ouvir, sei mais do que vocês pensam. Aleluia. Você sabe por quê? Esse pastor aqui não tem cara não, mas ele tem joelho no chão. De vez em quando ele dá uma oradinha. E o Espírito Santo traz ao coração o que a igreja está passando. Você é a debilidade de cada um aqui. Sem vocês me contarem. Sem vocês me contarem, eu sei. Deus é caboeta? Não. Espírito Santo traz a palavra para poder corrigir a igreja, para que ela volte para o caminho. É para isso que é a palavra. A palavra não é para ferir. A palavra não é para matar. É para trazer em você arrependimento. Para que você, meu Deus, quão perdido eu estou, Senhor. Quão fora do caminho eu estou, Senhor. Me põe de volta. Esse é o que Deus quer ouvir. Amém? As palmas glorificam o nome do nosso Senhor. Amém?